Olá, gente! Falaremos hoje um pouquinho sobre semântica, que é uma parte da língua que estuda os sentidos das palavras, ok? Então, tudo que veremos agora adiante estará relacionado a sentido de palavra, a significado, ok? A palavra semântica, lembre-se, está relacionado a sentido e significado. Temos aí uma tirinha em que duas palavras são colocadas com significados diferentes, ok? O primeiro quadrinho diz: o Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Que sorte a dele. A minha mãe é brava pra caramba. Tenho quase certeza de que ela é selvagem. Então, o primeiro personagem trata a palavra doméstica não como domesticada, como um animal domesticado, mas como a profissão da mãe. E o segundo personagem já entende a palavra doméstica como com a conotação de domesticado, de um animal domesticado, diferente, contrário à selvagem, ok? Então, houve aí uma questão de problema de comunicação, mas esse problema, essa falha da comunicação aconteceu exatamente porque os significados das palavras, mais precisamente o significado da palavra doméstica, é entendido de forma diferente pelo interlocutor, pelo ouvinte ali da comunicação, ok? Então, essa tirinha ilustra um pouquinho aí como que uma palavra pode ter vários sentidos e como que esse sentido é entendido e trabalhado dentro da língua. Então, dentro do campo semântico, a gente pode encontrar várias formas de análise de sentido. Dentre essas formas, a gente vai ver hoje duas, que é a sinonímia e a antonímia. A sinonímia é a mesma coisa que sinônimos. Essa palavra talvez vocês já estejam acostumados, palavras sinônimas ou sinônimos, que são palavras que possuem significado aproximado, semelhante, ok? Lembrando que as palavras elas não têm um significado idêntico. A relação de sinônimo entre as palavras é sempre semelhante, ok? E então existe uma gradação de significado entre as palavras. Nunca elas têm o mesmo significado, ok? Como exemplo a gente tem aí certo, correto, verdadeiro, exato. Percebam que são palavras sinônimas que podem ser substituídas em determinadas situações. Não são em todas. Por quê? Porque elas têm valor aproximado, não idêntico. Para ajudar a ilustrar também, a gente pode pensar num grupo de sinônimos bem simples. Lindo, bonito, belo. Quando a gente fala de lindo e bonito, por exemplo, só essas duas palavras, temos palavras sim sinônimas, mas percebam que o bonito não é o lindo. O lindo é muito mais intensificado que o bonito. Então, o sinônimo ele dá essa relação de gradação de sentido, de algo mais intensificado que o outro. Também temos a relação de antonímia, que são as palavras antônimas ou os antônimos. As palavras antônimas, elas representam palavras com significados opostos. São completamente opostos, contrários. Não são significados diferentes, percebam. Significado diferente não é a mesma coisa que significado oposto. Como exemplos aí temos direita, esquerda, preto e branco, alto, baixo, gordo e magro, ok? Os antônimos normalmente eles trabalham com pares, então você sempre precisa de pelo menos duas palavras para dizer que elas são antônimos, ok? Para reforçar o conteúdo, tem dois exercíciozinhos que vocês podem fazer no caderno, tirar foto e postar, ou que vocês podem postar já digitado, ok? O primeiro exercício é a palavra calmamente destacada e vocês terão que dizer
Qual é a aproximação dessa palavra em relação ao sentido? É mais aproximada agitadamente, mansamente ou irritadamente? O exercício 2, vocês terão que marcar a alternativa que os antônimos estão corretos. Então, temos aí alguns pares de palavras, ok? E essas palavras, elas podem ser antônimos ou não. Uma opção apenas diz que todas as palavras aí são antônimos corretos, ok? Então, por exemplo, na letra A temos alto e baixo como primeira opção, depois curtas e compridas, largas e grossas, sincero e falso. Percebam, todos esses pares são antônimos ou algum não é? Caso algum não seja, a opção não é a opção que vocês deverão marcar, ok? Após acabar a 2, eu quero que vocês escrevam no caderno ou que vocês digitem algumas palavras que vocês têm em mente como pares de antônimos, ok? Então, a gente pode já começar com os que já foram mencionados e tratar outros também que não foram mencionados, ok? Então, escrevam aí pelo menos 10 pares de antônimos. Prosseguindo, temos aqui o que a gente chama de prefixos de negação ou prefixos de oposição, também chamados de prefixos de ausência. São partes da palavra que denotam negação a algo dito à frente, ok? Para quem não sabe ou não lembra, prefixo é a partícula que fica no início da palavra. Logo aí ao lado vocês podem ver o exemplo de feliz e aí logo ao lado, abaixo, temos infeliz. In é um prefixo de negação. Foi uma parte acrescentada à palavra que deu o significado de negação. Então, infeliz é a mesma coisa que não feliz, ok? Alguns dos prefixos de negação são in com M, i, des, diz, a e a, ok? Agora aqui para praticar, vocês formem os antônimos dessas palavras colocando prefixos de negação, ok? Vimos lá no exemplo anterior a palavra feliz, acrescentando o prefixo de negação temos infeliz, que é o antônimo de feliz, ok? Então, temos as opções de A até G, palavra leal, fiel, orientar, fazer, legal, normalidade e proporcional. Então, o que não é leal é, acrescenta a palavra com o prefixo. O que não é fiel é, acrescenta a palavra com o prefixo, ok? Mesma coisa, façam no caderno, tirem foto e postem ou deixem digitado.